Salve, 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 meu querido e minha querida! Tudo bem? Professor Adriano na área! E como você já pôde perceber aí do outro lado, não estou sozinho! Quem está aqui comigo? É a Jéssica! Tudo bem, Jéssica? Tranquilinho? Nós dois aqui vamos ficar com vocês aí. Isso! Sabe o que está esperando você fazer aí? Correr, pegar o caderninho, o lápis, a caneta, a borracha. Bora lá? Pegou? Já está aí com você? Ótimo! Então, vamos lá! Vamos conhecer os nossos objetivos dessa nossa aula. Analisar textos de opinião de forma a posicionar-se de forma crítica e fundamentada, ética e respeitosa frente a fatos e opiniões relacionados a esses textos. Então, nada mais, nada menos que nós vamos trabalhar com os textos de opinião. Então vamos trabalhar como é que a argumentação ela se desenvolve, como que essa opinião é tratada ali. Belezinha? Falando em opinião, acompanhe aqui comigo. Bora lá acompanhar aqui, ó. Você concorda que suas ações e decisões de consumo do lugar onde você se encontra neste momento podem atingir outros locais do planeta bem distantes de onde você vive? Então, já pensou? Aquilo que te faz aqui, onde está morando aí? Eu aqui, você aí, enfim. Será que as nossas decisões desse espaço, elas vão alterar alguma coisa, vão modificar ou podem alterar algo em outros locais? Olha só aqui, ó, essa imagem aqui de uma represa vazia, sem água, né? Zeradinha. Vamos ler então um trecho aqui de um artigo para que comenta algo sobre isso. Acompanhem comigo lá então. Consumo, consumismo e seus impactos no meio ambiente. Então esse artigo foi publicado em 15 de março de 2015. O autor é Eduardo Bernard. O ato de consumo em si não é um problema. O consumo é necessário à vida e à sobrevivência de qualquer espécie. Para respirar, precisamos consumir o ar. Para nos mantermos hidratados, temos que consumir água. Para crescermos e nos mantermos saudáveis, necessitamos de alimentos. O mesmo acontece com outras espécies que compartilham esse planeta conosco. São atos naturais que sempre existiram e que precisamos para nos mantermos vivos. O problema é quando o consumo de bens e serviços acontece de forma exagerada, levando à exploração excessiva dos recursos naturais e interferindo no equilíbrio estabelecido do planeta. Relatórios de respeitadas organizações ambientais defendem que nós, seres humanos, já estamos consumindo mais do que a capacidade do planeta de se regenerar, alterando o equilíbrio da Terra. Segundo o relatório Planeta Vivo, da WWF de 2008, a população mundial já consome 30% a mais que o planeta consegue repor. Outro relatório, o Estado do Mundo de 2010, do World Watch Institute, do WWI, coloca que hoje extraímos anualmente 60 bilhões de toneladas de recursos naturais. Isto representa 50% a mais do que extraíamos há 30 anos. Então veja, meu caro e minha cara, esse texto que nós estamos lendo aqui está falando do quê? Do consumo que nós estamos fazendo em relação ao que está à nossa volta, dos recursos naturais que o nosso planeta tem. Observem que o consumo não é algo equivocado, não é ruim falar, nossa, ele está consumindo, quanta coisa. Não, não é isso. Como vocês viram o texto, a gente consome em todo momento. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, enfim, nós temos os nossos bens materiais que também são frutos de consumo. Mas o consumo então não é o problema assim, em si. O grande problema que está observando ali é o consumo exagerado daquilo que é limitado. Porque nem todos os recursos que estão no meio, nosso meio ambiente, eles são ilimitados. Os recursos eles vão acabar um dia, acaba uma hora. E aqui vocês podem ter percebido pela leitura que 2 relatórios já falam da necessidade de uma atenção maior. Um relatório fala que nós já estamos consumindo 30% a mais do que o planeta tem de capacidade de se regenerar, de se recuperar.
Então é algo que tem que pensar muito sobre isso, esse do meio ambiente nosso, como que ele está, como que a gente pode cuidar dele. Tudo isso está desenvolvendo, está discutindo nesse texto. Lembre-se o seguinte, sempre tem que ficar esperto com o que eu falo aqui na aula, porque ele auxilia onde? Lá na nossa atividade, na hora da confecção. E já que eu falei em atividade, vamos para a primeira? Vamos lá, acompanhe aqui no quadro. De acordo com o que você leu, qual é o posicionamento sobre consumo assumido pelo autor? Então, meu caro e minha cara, o que será que o autor se posiciona em relação ao consumo? Qual é o ponto de vista dele? É o ponto de vista que todo consumo é ruim, algum é bom, outro não. Lembrou? Está lá no início do nosso texto que ele acabou de ler, acabou de conversar aqui. Eu vou aguardar aqui um pouquinho, você vai fazendo aí e eu já volto, hein? Vai lá! E aí, meu amiguinho? E aí, minha amiguinha? Já responderam? Claro que sim, né? Tava esperto com o que eu falei anteriormente, né? É óbvio. Se você ficar ligadinho, ligadinha na aula, você vai conseguir responder. Então aqui, qual que é a opinião do autor, do articulista sobre o consumo? Acompanhem lá então. O autor do texto destaca que o consumo em si não é um problema e se torna um problema quando o consumo de bens e serviços é realizado de forma exagerada, com a exploração dos recursos naturais, causando impactos negativos no equilíbrio do planeta. É aquilo que eu disse agora há pouco, né? Então, o consumo em si, ele é natural, é algo que a sociedade humana precisa consumir. É próprio do ser humano, né? O consumo. Mas que tipo de consumo? Como que você dá esse consumo? Que é a questão que está sendo levantada nesse texto. O consumo exagerado dos bens nossos vai chegar um momento que vai colapsar o nosso mundo, né? Colapsar o nosso planeta, a nossa volta, que nós estamos onde a gente vive. Talvez não agora para mim, nem para você, mas quem sabe para os seus futuros netos, ou para gerações ainda mais à frente, mas um momento vai ter uma cobrança para nós. Um momento o mundo cobra da gente aquilo que nós estamos consumindo de maneira exagerada nesse momento. No trecho de texto que você leu, é possível depreender que o texto apresenta um posicionamento sobre um tema polêmico, o consumo relacionado à exploração dos recursos naturais. O tema é desenvolvido com base em dados concretos, pesquisados e divulgados por organizações ambientais respeitadas, demonstrando-se que o consumo descontrolado se torna consumismo que degrada o meio e afeta o desequilíbrio do planeta. Então aqui nisso que a gente acabou de ver nesse slide aqui, ele está retomando a argumentação, como é que ela se desenvolve no texto. Então a gente viu dados concretos, objetivos. Esses dados eles são utilizados para argumentar, sustentar uma opinião. Porque nós estamos falando de um artigo, de um texto de opinião, em que o autor argumenta para defender um ponto de vista.
Esse ponto de vista que está sendo defendido é o que nós chamamos de tese. Então, a tese dele é que o consumo pode levar o nosso planeta à destruição, a perder uma série de coisas do nosso planeta. Essa é a tese que ele está desenvolvendo ali. E o que ele usa para sustentar a tese? Ou seja, o que ele usa para argumentar? Ele traz relatórios de dados, os dados concretos, Então, dados sobre o meio ambiente, sobre o consumo e relatórios de organizações que são conhecidas. E mais que conhecidas, são reconhecidas na área da preservação ambiental. Então ali nós chamamos de autoridade no assunto. Então ele utiliza um argumento por dados e para justificar, e quem traz esses dados é uma autoridade, ou duas autoridades, dois institutos em relação ao meio ambiente que desenvolvem essa sustentação. Vamos continuar lendo? Vamos acompanhar como se desenvolve então o artigo? Consumo influencia lixo e exploração de recursos naturais. Um outro problema, além da exploração do planeta, é a produção de lixo, os restos gerados diariamente pela sociedade. Segundo o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, em 2018, nosso país produziu cerca de 79 milhões de toneladas de RSU, resíduos sólidos urbanos. Cerca de 51% deste resíduo é matéria orgânica, isto é, comida, alimento. Outros 49% é composta por materiais de todo tipo, como plástico, vidro, alumínio, papel, tecidos, como roupas velhas, borracha, etc. Essa quantidade monumental de lixo provoca um grande impacto socioambiental, especialmente se considerarmos que a maioria das cidades brasileiras não possui depósito adequado para o mesmo. A questão que temos que colocar aqui é: de quem é a responsabilidade pelo descarte dessa quantidade monumental de resíduos, em especial as embalagens? A resposta mais simples seria dizer que todos nós, sociedade, governo e empresas, somos responsáveis, mas cada um desses atores possui responsabilidades diferentes neste processo. A continuidade do artigo, esse outro artigo que está lendo aqui, está falando então da produção nossa, porque cada vez que consome, a gente tem um descarte de algo. Quando vão ao mercado, a gente compra qualquer produto que esteja lá, um arroz, por exemplo, você tem o descarte da embalagem desse arroz em algum momento. Em algum momento vai descartar. O arroz que depois que você fez lá, produziu o arroz, alimentou a família, sobrou no prato, você não vai reutilizar. É descartado esse arroz. Então, os resíduos do nosso consumo também cobram um preço em relação ao meio ambiente. Para onde que vai? O artigo não fala, mas nós podemos discutir aqui. No caso dos plásticos, das embalagens, nós temos a reciclagem, não é? No caso da alimentação, os resíduos orgânicos ali, nós podemos fazer o quê? Uma compostagem, uma composteira na casa. Então a gente pode fazer a composteira, utilizar essa compostagem depois para adubar o nosso jardim, uma horta para produzir o próprio alimento. Veja então que os problemas estão colocados, mas podemos minimizá-los com as situações, com as responsabilidades de cada um. E o texto fala para isso, fala nesse sentido. Todo mundo tem a mesma responsabilidade? Não. O texto fala que não há responsabilidade para todos. Aliás, que há responsabilidade, mas não a mesma, não é? Então, cada um tem a sua parte de responsabilidade. Vamos agora para a atividade número 2 da nossa aula. A partir da leitura de 2 seções do artigo, podemos identificar estratégias utilizadas pelo autor que buscam a adesão do público que lê o texto. Quais são elas? Então, quais são as estratégias? Presta atenção. O que o autor, nesses 2 trechos que nós lemos, que estratégia que ele está utilizando para tentar convencer, trazer a gente, fazer a adesão nossa a essa ideia? Vai pensando aí, eu fico aqui, eu já volto, hein? Vai lá, hein?
E aí, meu querido e minha querida, já resolveram? Vamos fazer a correção? Antes de irmos para a correção, vamos fazer uma reflexão. Que tipo de estratégia será que eu posso utilizar em um texto, né? Para tentar convencer o outro. Eu posso iniciar minha estratégia, uma das estratégias é me posicionando a respeito daquele tema. E me posicionando, e depois eu vou trazer uma sustentação para ele, como nós acabamos de conversar. A argumentação, os tipos de argumentos que eu vou utilizar, também é uma maneira de eu trazer esse leitor, essa pessoa com quem eu estou dialogando, para a minha ideia, para o meu lado. Lembrando o seguinte, que um artigo de opinião, ele tem como uma função dele, argumentar, convencer o outro daquilo que eu estou discutindo, que eu quero trazer. Entendem? Compreendem a ideia? Então, são várias possibilidades de estratégias para eu trazer. Eu posso fazer uma reflexão na vida do outro, falando, olha, na sua vida, como que é? Para trazer o outro para o meu texto, trazer o leitor para o meu texto. Mas vamos ver como que nesse texto apareceram essas estratégias. Então, olha a correção. Lembrando que você pode ter feito diferente. Ah, professor, não está igual. Será que está certo? Pensem se a ideia está ali. Procure a sua ideia no texto. Acompanhem lá comigo, então. De início, o autor apresenta uma ideia, a tese, que ela é positiva sobre o consumo, como falamos agora há pouco. Ele não é contra o consumo, definindo-o como necessidade de sobrevivência nossa e de todos os seres vivos. Olha lá o texto. A questão que temos que colocar aqui é de quem é a responsabilidade pelo descarte dessa quantidade monumental de resíduos, em especial as embalagens? Aqui ele conversa conosco, ele joga para o leitor, aquilo que eu disse agora há pouco. Ele traz para o leitor, ele conversa comigo, com você, e traz você para o texto, mostrando que você também faz parte da solução para esse problema, na busca da solução. Então, quando ele conversa com o leitor, ele pergunta, ele traz esse questionamento para nós, ele traz a gente para dentro do texto, o que facilita para conseguir maior adesão ao que ele está defendendo. Mas não parou por aí. Vamos continuar. No desenvolvimento do texto, dados são apresentados de modo a informar quem lê e também para sustentar sua tese de que o consumismo impacta negativamente o meio natural e, por consequência, desequilibra o planeta. E para concluir, o autor lança uma pergunta problematizadora orientada à busca de uma solução e conclui: a responsabilidade é de todos, mas ela é diferente para cada um ou para cada uma. Assim, fica a critério de quem lê assumir a parcela de responsabilidade que lhe cabe. Essas estratégias argumentativas são muito válidas. E é interessante que você utilize as estratégias na produção do seu artigo de opinião. Quando você for produzir o artigo, você saber, opa, esse é o caminho que eu tenho que tomar. É por aqui que eu vou. Lembrando o seguinte, se você quer produzir artigo, quer testar, treinar, quer estudar melhor a argumentação, entre lá na plataforma, no Redação Paraná, e ali você vai escolher. Entra lá para treinar a redação e procura o artigo de opinião e os temas que você tem ali. E faz a correção online. Faz essa solicitação de correção online. E você vai treinando e vai organizando os seus argumentos. Quanto mais você escrever, melhor você estará preparado para discutir, debater e vai estar utilizando todas as estratégias que nós conversamos aqui no seu texto. Que esse é o objetivo nosso, né? Então, a validade de um argumento. No discurso argumentativo, meus queridos, nós temos uma questão de validade do argumento. Se aquele argumento é válido, vamos parar e pensar. Vamos deixar um pouquinho a questão da argumentação de lado e vamos pensar o seguinte. A tese. Por que você é contra isso? Eu sou contra porque é minha opinião. Gente, dizer que você é contra por ser a sua opinião, porque é o que eu acho, então é isso, do que vai adiantar num debate? Se você vai conversar, vai debater em que duas pessoas ou mais estão discutindo ali para melhorar alguma coisa e tentar convencer o outro, você fala, é minha opinião, pouco importa. Então você tem que ter um argumento forte,
tem que justificar, né, o seu ponto de vista. Para isso, que te fala uma validade de um argumento, né? Acompanhe a leitura aqui, então. A validade do argumento, ela se realiza com uma construção lógica, mas em artigos de opinião e editoriais, essa validade se apoia também em valores sociais. No artigo que lemos, a validade, legitimidade argumentativa está no fato de o autor apresentar dados divulgados por importantes organizações ambientais. Porém, mais do que argumentar com a lógica, o autor implicitamente apela, por exemplo, à adoção de comportamentos sustentáveis. Isso se efetiva quando ele faz, ao final do texto, uma pergunta problematizadora. Essa pergunta é uma estratégia para que os vários atores sociais pensem sobre quais são as suas responsabilidades. Dessa forma, o questionamento pretende e tende a mobilizar esses atores à ação nos segmentos sociais em que se inserem. Vejam, trazer o texto, o leitor para o meu texto é uma estratégia muito legal. Uma outra estratégia válida, argumentativa e é boa é utilizar dados concretos do dia a dia e que venham, isso é importante, de fontes confiáveis. Hoje em dia, o que mais se vê são opiniões e com base em dados que não existem, que estão fora da realidade. A busca nossa na hora da produção, na hora de conversar, argumentar com alguém, são dados concretos e reais que tenham fontes e que sejam fontes confiáveis. Só porque você recebeu pela rede social uma informação qualquer, não significa que essa informação seja real. Pode ser que a pessoa que enviou para você tenha interesse que você entenda a informação da maneira que chegou até você. Cabe a você exercitar o seu senso crítico e buscar essa informação. Onde que está? Será que é isso? Será que não é? Essa é a relação que você tem que ter com as informações que estão no nosso dia a dia. Veja então como a fonte é importante. Legal, né? Olha, gente, eu curti a nossa aula aqui. Espero que você tenha curtido também. Vamos retomar o que foi falado hoje nesta aula aqui. Vamos lá então? Nesta aula estudamos o gênero textual opinativo. Nesse tipo de texto, o autor ou a autora busca convencer quem lê da sua tese, ou seja, do posicionamento que assume e defende. Por isso, o texto de opinião deve apresentar estratégias que levem o leitor a aceitar a tese defendida. Daí a importância dos argumentos que, além de serem lógicos, são validados pelos valores sociais nos textos opinativos. E é isso, meu caro e minha cara! Eu vou ficando aqui, a Jéssica também vai ficando aqui, vocês ficam aí e nos encontramos na próxima aula. Até mais, tchau, tchau, tchau!